de Janeiro e não foi junto com o Bragantino, que também vai enfrentar o Botafogo, o jogo que você acompanha amanhã, 9h30, aqui na ESPN. Foi sozinho para fechar com o Flamengo. E será que vai dar tempo de jogar a semifinal do Campeonato Carioca? A gente está vendo aí a recepção, né? O Nelson, assessor, o Marcos Braz ali do outro lado, a Flá TV já entregando camisa para o Léo Ortiz, que era um pedido do Tite. O Braz entende que dessa maneira ele fecha a lista de pedidos do treinador do Flamengo, com Vinha, Dela Cruz e Léo Ortiz, que assina contrato e tem necessidade de correr para inscrever na semifinal. Depende do Fabrício lá, vai recuperar. Fratura no nariz, dúvida. Pois é, precisa ver se ele vai recuperar, né? Mas se não tiver o Léo Ortiz, se não tiver o Fabrício Bruno, é o Léo Ortiz que é titular? Não, mas põe ele no banco, né? Porque aí vai faltar um cara no banco, né? Mesmo que você jogue com o David, ou não. O Davi Luiz, tem Léo Pereira, tem Fabrício Bruno. Não, o Fabrício Bruno não sabe se... Então, se tiver com a fratura, pode ser que tenha que puxar alguém da base. Quem seria os reservas? Ele ficaria ali de reserva, nariz, né? Ela... Acho que para entrar no time, vai esperar um pouquinho. Quer dizer, vai esperar. Depende do Fabrício aí, quanto tempo vai... Se ele der mole depois que o Léo entrar, aí acabou. Porque aí eu acho que o Tite quer ele com outro. Agora, para entrar, aí vem aquele esquema, vocês falam, meritocracia, não sei o quê, não, vai chegar e pôr no time. Mas hoje em dia também, eu vou te contar, hein, não tem muito tempo a perder, não. Começa aí Libertadores, Brasileirão. Tem muito jogo. Já ele tá no time. Já ele vai jogar, né? Uma Copa do Brasil, eu acho que vai começar assim. Põe lá no jogo de Copa do Brasil, ou desse, ou tal. E aí depois... O Tite tem muito isso. Não insistiram tanto para ele ser um reserva de luxo lá, não. Eu acho que ele será titular. O Tite tem aquele sistema dele, né? De colocar o primeiro quem já é, o tal de quem já está há mais tempo, né? Então, se for dessa forma, o Davi Luiz ganha esse espaço. Se o Fabrício Bruno não jogar. Eu não sei se... Agora o pessoal bota uma máscara, né, de fibra de carbono. Eu não sei se isso atrapalha. O Zílio pode dizer... Isso atrapalha muito o cara, assim, porque botar aquela máscara para jogar? Eu acho que atrapalha. Principalmente para zagueiro, porque ele tem que subir toda hora de cabeça, para a bola aérea, tem dividida toda hora, tem muito movimento, porque os centroavante adversário. Eu acho que jogar com máscara atrapalha. Eu não sei se o Fabrício Bruno vai estar confortável para jogar com esse tipo de equipamento. Ele tem uma fratura no nariz. Se não jogar, o Davi Luiz, depois o Fabrício Bruno pode até ficar no banco, já vai conhecendo o grupo, conhecendo os jogadores. É um passinho por vez para chegar, porque ele tem todas as condições de ser titular do time do Flamengo. Um jogador que tem muita qualidade. Chegou na seleção brasileira porque o Tite o convocou. Esse negócio de máscara atrapalha, assim? Nunca tive essa experiência, Pascoal. Nunca tive, assim, mas assim... Mas jogou com muito jogador mascarado, hein, Zinho? Uma outra máscara que atrapalha muito. Outro tipo de barra que atrapalha. Quando o cara era... O mascarado que resolve, beleza, né? O duro é aquele cara que acha que resolve, né? O mascarado que não joga nada, né? Aí é duro. Não, mas assim, não é o normal, né? Sim. Com certeza não é a mesma coisa. Atrapalhar um pouco deve atrapalhar. O importante é que ele tenha, se puder jogar, né, com essa proteção, que tenha a segurança para ele e para os adversários também, né, que ele possa desempenhar a sua função. Mas eu tô com o Pascoal aí, que se ele não jogar, cara, o Davi Luiz é um cara experiente, acostumado à decisão. Não vejo assim um desespero também, assim, o Fabrício Bruno não joga e agora, sabe? O André, eu acho que o André é mais desfalque pro Fluminense, né? Nas proporções ali, vai ser mais desfalque até do que o próprio Fabrício Bruno, se não puder jogar. E o Léo Ortiz vai chegar, vai treinar já amanhã, né? Amanhã, quarta, quinta, sexta, para pelo menos ficar no banco como uma opção. Eu acho que dá. Se for inscrito, né? Acho que vai correr para ser inscrito. Se não deixou ele jogar no Bragantino esses jogos fundamentais contra o Botafogo, é porque vai escrever logo ele. E ele no banco ali é uma opção espetacular, muito boa, né? Caso precise, porque vai marcar Keno, vai marcar Cano, Arias. É jogo grande. Disposição do Carioca aqui, tô olhando o regulamento.
O prazo de inscrição de atletas para o campeonato termina, para essa fase do campeonato, termina no penúltimo dia útil que anteceder a primeira partida da semifinal de campeonato. Ou seja, esse sábado é a semifinal da Taça Guanabara, que é a primeira do campeonato. Quinta-feira. Penúltimo dia útil antes. Então tem até... não, hoje é terça ainda, né? Tem até depois de amanhã para inscrever o Léo Ortiz. O jornalista, vocês da imprensa são terríveis. Obrigaram o Léo Ortiz a falar na chegada ali no aeroporto. Ela um tanto de microfone em cima do rapaz ali. Ele falou rapidinho, vamos ouvir. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Tá aí, é a declaraçãozinha protocolar, né? Esperando a liberação para entrar em campo esse Léo Ortiz para jogar o Fla-Flu. Será? O Zinho citou ali certezas que a gente tem de lado a lado, né? O Gerson tá fora, operado, se recuperando. Do outro lado não tem o André, que foi expulso na partida passada. Uma semifinal de peso, que foi final nas últimas edições. E o Renato Augusto, do lado do Fluminense, ele falou um negócio que é importante também pensar para esse jogo. Vamos ouvir o Renato para a gente falar um pouquinho desse Fla-Flu. Hora de ganhar, não tem para onde correr, tem que... para ser campeão vai ter que ganhar clássico, vai ter que ganhar os jogos decisivos, então focar 100% agora no Campeonato Carioca para poder chegar ao tricampeonato. Tá aí, pensando em vencer o Clássico, o Fluminense tem nenhuma vitória esse ano. O Mauro tinha levantado esses dias, né? Que a última vitória foi a final, o 4-1 lá, que o Zinho até citou empate hoje. E 2 derrotas, Mauro. E de lá para cá são 11, né? 5 derrotas e 6 empates. É muita coisa para o time como o Fluminense, que mesmo, evidentemente, tendo esse tipo de resultados aí, um pouco também em função de jogar alguns clássicos pensando na Libertadores. Estamos falando do Fluminense campeão da Libertadores do ano passado. Sim. Né? Então tinha outros compromissos, às vezes não ia com força máxima. Também, né? Mas agora nesse ano. E outra informação do Fluminense, desculpa te cortar, Mauro, só porque eu estava olhando aqui para eu não esquecer de novo. Chegou aqui pra gente no Fluminense, divulgado pela assessoria, que o Douglas Costa teve uma lesão confirmada. Ele saiu da partida contra o Botafogo no último sábado, fez um exame nessa terça que constatou uma lesão no anterior da coxa direita, começou o tratamento no CT. Então é mais um desfalque. Não, né? Infelizmente eu vou pedir para o Pascoal repetir aquele normal dele, porque se tratando do Douglas Costa, a gente sente muito, mas é normal, gente. Assim que chegou, claro, o comentário, baita jogador, etc, etc. Mas ele tem uma explosão muito forte, os músculos acabam não aguentando. Aquela história que ele perdeu vários jogos da seleção, inclusive na Copa do Mundo de 18, por conta desse tipo de lesão muscular, enfim. É uma pena pela qualidade que ele tem, mas é uma coisa crônica nele, não sei. Enfim, a explicação dos médicos na época da seleção é que ele tinha uma explosão maior do que os músculos poderiam aguentar. Então, volta e meia ele tem isso. E na chegada ao Fluminense a gente comentou, não tem como falar dele quando veio, vai para o Grêmio de volta. Esse assunto é recorrente com ele, porque, infelizmente, ele passa muito. Aí dá prazo para isso? Não fala. Mas já vai perder esses 2 jogos. Dificilmente falam em prazo, mas não sei, né? É uma lesão no adutor de coxa, acho difícil ele voltar tão rápido assim. Ou seja, de um lado não tem André, não tem Douglas Costa, do outro lado Fabrício Bruno é dúvida, o Gerson é desfalque certo. Mas aí estamos falando de 2 que... E aí o Flamengo ainda pode não ter o Wesley e o Gabriel, que estão sendo ali reavaliados durante a semana, mas são hoje jogadores que ficam à disposição no banco de reservas. E aí, Zinho, a gente falava aqui de favoritismo antes do campeonato começar, né? Eu achava que era aí, só pra gente visualizar o que a gente está dizendo. Mas a gente falava de favoritismo agora, e tal. O Douglas Costa não é mais dúvida ali. Agora ele não é mais dúvida. Ele acabou de subir para ser desfalque certo, o Douglas Costa. Pra mim, Zinho, sem o André, o Fluminense perde o favoritismo. Não, eu já não achava que mesmo com o André ele era favorito, não. É um jogo muito igual. E pela vantagem que o Flamengo tem, vai chegar ainda para a gente dar essa porcentagem, porque queira ou não queira, num jogo tão equilibrado, você ter uma pequena vantagem faz diferença. O Flamengo joga por 2 resultados iguais.
Agora, o André é uma peça, né, fundamental para o Diniz. Ele começa de volante, termina de zagueiro. A maioria dos jogos acontece isso. A ausência, o Douglas Costa não podendo jogar, é uma peça que é uma opção. É só você pensar na conquista da Recopa. Quando sai do banco o Marcelo, o Douglas e o Renato Augusto, é que o Fluminense realmente cria as melhores oportunidades, tinha o domínio, mas as chances claras é quando esses caras entram ali e mudam bastante esse poderio ofensivo. Não ter essas opções não é bom também para o Diniz, mas do outro lado você também vê que o Flamengo, né, não tem o Gerson, encaixou ali com o De La Cruz fazendo essa função, mas o Gabigol, como é que vai estar? Que é uma opção muito boa no banco. O Wesley também na lateral direita. O Fabrício Bruno joga ou não joga? Chegou o Léo Ortiz, mas vai ganhar ritmo. Então tem desfalque para os dois lados, mas se a gente for olhar os elencos, e a gente falou isso, tanto o Fluminense, o Flamengo já melhorou. O Fluminense, campeão da Libertadores, também melhorou o seu elenco. Também se reforçou, né? Veio o Renato Augusto, veio o Terãs também, que é opção pro Diniz. Então continua sendo um jogo muito grande, muito forte, muito equilibrado. E o Flamengo com essa vantagem de jogar por 2 resultados iguais. O Maicon já vai ser opção também? Calma. Não, tá bom, esse é outro assunto. Calma, que a gente vai falar disso falar uma coisa, já. Falou desse Mas a resposta para a sua pergunta é não. Isso? Não, né? Tem isso. Não, como o Zinho não participa nas sextas, né? Sextas. O jogo é sábado. Folga toda sexta, Não, né? então, sexta-feira ele não participa. Então, Já tá me tirando. Não, aí na quinta-feira a gente Você dá quer esses vir na percentuais. sexta-feira, Tetra? Lembra da última vez que você falou isso, hein? Não, esse percentual a gente vai dar na quinta, tá, Zinho? Fica combinado. Você tá aqui. Outra aqui na quinta. Na quinta a gente dá esse percentual. Eu te prometo que na quinta-feira. O Maicon, você falou o quê? Que não vai ser, né? Não vai ser. Fla-Flu Tá antes, daqui a tudo pouco a gente vai esquisito. falar de Maicon, tem versão do Augusto Melo, tem versão de dirigentes do Flamengo falando sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas de lado a lado hoje durante o dia. Daqui a pouco a gente esclarece a situação do Maicon. Mas só pra gente fechar o Fla-Flu. Sai um titular fundamental no Fluminense. E, claro, sai um titular da defesa do Flamengo, mas com uma reposição muito boa ali. Eu acho que perde mais o Fluminense, né? Com isso aí. O Gerson, o Tite já não estava contando, e tem muita gente ali pro setor. O problema dele já era anterior. Eu acho que o Fluminense vai sofrer mais para responder aquela pergunta. O Fluminense que sofre mais com os desfalques pelo tamanho do elenco e tudo, do Flamengo do outro lado. Mas o Fabrício Bruno faz diferença nesse Flamengo, Será que o Diniz vem com hein? o Kennedy já de início? Pois é. Zinho, a gente está perguntando isso há tanto tempo, né? A gente sondou já isso queria o na Kennedy Libertadores. Porque agora não fez... tem... Qual é a substituição que ele faz? Ele recua o André para zagueiro, tira o Felipe Melo e bota o John Kennedy. Então agora que já não tem o André... Será que ele vai fazer isso? E vai botar o quê? Acho O Martinelli difícil, de né? primeiro Primeiro volante? jogo, Põe o Martinelli de primeiro volante, pode botar o Thiago, que é zagueiro de primeiro volante. Mas aí ele vai perder muito poder de marcação. O André faz muita diferença nesse meio campo. Para mim, o Fluminense não tem. Hoje tem muitos jogadores do meio para frente. A gente tem que discutir aqui se é o Lima, se é o Alexander, quem vai entrar no primeiro volante. Eu acho que é o Alexander. Aí só você tem Se vai pôr o jogadores... Marcelo para dentro e botar outro lateral, não sei, acho que o Diniz Mas o pode Marcelo inventar não tem alguma esse poder coisa de aí. marcação Não, desse marcação jeito, não, não. de criação, não é Então, ele. mas é isso, o André marca para todo mundo. A Alexander vai marcar, sei lá. O Alexander é bom jogador, eu Não vai gosto. deixar um cara só para, eu não acredito, para colocar de cara o JK, não. Eu também não acho, não. Acho que o JK fica para depois. Sabe, mas assim, Vamos quando ver. é Flamengo e Fluminense, o Fluminense vai sofrer com essa ausência. O André é um jogador que está convocado para a seleção brasileira. Ele cometeu uma asneira, cometeu um pênalti por culpa dele. Ele cometeu uma besteira. Foi dominar a bola, dominou mal, o adversário tomou e ele fez pênalti. A besteira foi dele. O erro foi dele. E ele foi expulso de campo. Se ele tivesse em campo, a gente estaria dizendo outra coisa. Sim. Mas, para mim, o Flamengo continua muito favorito. Mas muito o Fabrício favorito. Bruno também faz falta do lado do Flamengo. Como assim, menciona? Outro Deixa eu tipo. entender. O Fabrício Bruno é um zagueiro rápido, o Fabrício Bruno é um zagueiro que tem feito uma boa O temporada. Davi Luiz não serve? Pra mim, não substitui a altura. Não? Não. Jesus. A gente ainda aí ouviu Olha isso o nível um dia, de hein? exigência, né, Quando que nós chegou, vamos parar, hein? quando chegou era Davi e mais ninguém, né? Era Davi Esses mais dois, 10 ninguém Mas ele sabia. chegou faz tempo, hein?
Já passaram uns anos aí. Se fosse o Léo Pereira. Não, mas a Dani tem razão. Que o André faz mais falta do que o Fabrício, mas o Fabrício faz falta. Não, faz falta. Todo titular faz falta quando sai. Quem joga por esse lado? Quem joga por esse lado? Lado esquerdo do ataque do Fluminense, lado direito da defesa do Flamengo. Keno, Marcelo. O Ganso encosta ali e o Marcelo vem no apoio. E ainda tem o Cano como referência. Então é em cima ali desse lado direito. O Davi Luiz é experiente, baita de um profissional, um cara que eu respeito, mas nessa coisa da velocidade, do 1 contra 1, né, o Davi Luiz vai ter mais dificuldade para fazer uma cobertura do Varela, né? Então, assim, vai precisar que o Pulgar fique mais preso. O próprio De La Cruz vai ter que ficar muito mais, não vai ter que sair tanto com... né? Porque aí vai ficar... É o que o Tite está buscando, né? Equilíbrio. O Fabrício Bruno faz falta, sim. Nesse equilíbrio, o Eric Pulgar é o cara que vai fazer... ele vai ter mais obrigações defensivas do que o normal. Sim. Mas ele faz isso, ó, sorrindo. O Pulgar joga marcando, ó, sorrindo. É o que ele gosta de fazer. É o que ele gosta de fazer. Ele vai jogar sorrindo. Vai fazer ali e tal, pela direita. E eu acho que não vai ter, nesse aspecto não tem problema. Eu continuo achando o Flamengo favorito. Como se essa fosse a final, poderia ter. É uma semifinal com cara de final. Sim. Perfeito? Mas o Flamengo seria o favorito para mim. Como para mim, o Flamengo é o favorito a ganhar o título. Não tem outro. O Flamengo é o favorito a ganhar o título. Vai ganhar o título? Não sei. Porque a minha bola de cristal rachou. A bola de cristal do Mauro tá boa, porque tá toda hora... a do Mauro tá funcionando no Wi-Fi. Tá pensando a minha rachou, não tá funcionando. Mas o que eu posso fazer? Para mim, o Flamengo é favorito a conquistar o título carioca. Bola de cristal do presidente tá no Wi-Fi. Eu também quero ver segunda-feira. Na quinta-feira a gente dá palpite sobre esse jogo aí. Vamos presidente, olha, presidente, eu vou falar um negócio, viu? Me dá aí a tela do retrospecto desses Fla-Flus, só pra gente fechar o assunto. O Mauro tá querendo falar de Maicon de qualquer maneira. A gente já vai falar disso. Eu tô querendo novidades sobre ele, porque uma hora ele tá indo, aí o cara fala, mentira, eu não fui atrás. Aí o outro, não sei nem como surgiu esse assunto. Vamos ver, vamos lá. Eu também estou em dúvida de como surgiu esse assunto. Mas aí, ó, desde 2020, vitórias do Flamengo. 5 empates, 3 vitórias do Fluminense, 2 gols do Flamengo, 15 gols do Fluminense, 13. Mas isso aí legal, tem as decisões de campeonato, né? 15 gols do lado, 13 do outro, independentemente de quem ganhou, se empatou ali. E a gente espera isso, é jogo... com gols, dos dois lados. Parece que o Flamengo tem uma certa vantagem ali, hein, minha senhora? 2 empates, né? 2 empates dá Flamengo. Mas o Flamengo tem uma vantagem numérica nesses confrontos aí. Ah, nos confrontos? Os confrontos desde 2020, no Campeonato Carioca, o Flamengo tem uma... mas é que as finais de Carioca, exatamente. Foi o Fluminense que levou, né? A última, sim. As 2 últimas, né? Porque tem 2 vitórias. O Flamengo tem 5 vitórias contra 2. Tem 3 empates. Só 5 vitórias demonstra claramente a superioridade do Flamengo em termos numéricos no que a gente trata, que é a decisão do Campeonato Carioca. E também no número de gols marcados. O Flamengo é superior ao time do Fluminense. O Flamengo ganhou 20 e 21, o Fluminense 22 e 23. É isso? Eu acho que é. Sim, se minha memória não estiver me traindo, é isso. O Zinho já balançou a cabeça lá, a memória dele é melhor que a minha. Se o Fluminense joga para ser tri. Sim, pois é. Ganhou os 2 últimos e vinha de uma sequência do Flamengo ganhando, né? Agora, nesses 5 vitórias aí, vale lembrar, vitórias e empates, a volta que faz 11 jogos que não ganha nenhum clássico. Provavelmente fez uns 2 ou 3 com o Flamengo nesse período. Que pode estar 2 de campeonato brasileiro. O último foi o Carioca, tem 2 de campeonato brasileiro. Isso. E mais esse ano. Esse ano já se enfrentaram na Taça Guanabara? Teve Fla-Flu? Não. Teve, porque o Rio é diferente, então todo mundo se enfrenta. Já teve, sim. Teve. Quanto foi, Zinho? Me ajuda, minha memória... Ô, Jesus. 2-0 Flamengo, me diz Fabrício da Fiel, que também quer falar do Maicon aqui. Foi recentemente, inclusive. Eu tinha esquecido, gente. Minha memória é um negócio complicado. Minha memória é um negócio complicado, mas informação a gente ainda sabe apurar, né? Tá certo. Então o negócio é o seguinte, pra gente começar esse assunto do Maicon aqui, que tá todo mundo querendo saber, todo mundo querendo falar, eu conversei hoje com pessoas dos 2 clubes, e as versões começam a se encaixar.
A gente viu publicado em alguns lugares que teria havido uma proposta do Flamengo para o Shakhtar, que é dono dos direitos do Maicon. O Flamengo negou, disse que não fez proposta ao Shakhtar. E eu conversei hoje também com o Augusto Melo, que gentilmente me atendeu, e disse que também não foi notificado pelo Shakhtar sobre nenhuma possível saída. Aí eu ainda tentei conversar um pouco mais de lado a lado, né, para entender, apesar deste momento, se há algum interesse. Dentro do Flamengo não se descartou completamente esse interesse. Dentro do Corinthians se diz o seguinte, tentaríamos cobrir, dependendo do valor e do momento. Agora não é o momento do Corinthians fazer dívida. A gente sabe que já tem essas dívidas para sanar. Mas, e olha ao que nem que saiu parece, o relatório presidente, lá. você perguntou? Quando sair a auditoria auditoria vai ficar onde está. Não vai, até porque é o seguinte, se o Flamengo fizer uma proposta oficial, o Shakhtar tem que notificar o Corinthians que teria 48 horas para responder se quer ou não ficar com o jogador, se vai cobrir a proposta, enfim, pagar a multa. Porque tem prioridade de compra, né? Você acabou de falar que sexta-feira termina o prazo de inscrição. Quinta-feira acaba o prazo de inscrição do Carioca, assim como fecha a janela de transferências do futebol brasileiro às 19 horas. Não é isso, horário de Brasília? Para jogadores de fora. Sim. E jogadores de fora, como é o caso do Maicon, que ele não é do Corinthians, ele é do Shakhtar. Ele está no Corinthians. Então, se o Corinthians receber agora à noite isso, dá tempo de enrolar até quinta-feira, mesmo que ele não queira cobrir, que ele não vai ter dinheiro para cobrir. Mas ele consegue dar uma melada aí nessa jogada do Flamengo. Ele, por enquanto, você falou, ele não recebeu. Então não chegou lá agora, 8 da noite, 7 horas, e ele não chegou. Vai chegar amanhã cedo. Chegou, realmente o Flamengo quer. Tá bom, espera aí, Shakhtar, eu vou pensar aqui em 48 horas. Só que essas 48 horas seriam suficientes para estourar o prazo. O Flamengo não quer para comprar agora, para ter só em junho. Então o Flamengo já perderia a oportunidade de tê-lo agora. E o Corinthians continuaria com ele. Então, eu acho que não vai dar negócio nessa história, não. Porque o Corinthians cobrir também não tem dinheiro, não. E estão... este presidente com o qual você conversou e toda a diretoria estão numa preocupação. Quando terminar a auditoria lá, o buraco é muito maior do que eles imaginavam. Então não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon. E não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon, que até então não existia esse assunto. O Maicon está tranquilinho. O Corinthians está gastando dinheiro com todo mundo lá, que aparece dívida de todo jeito, e não paga isso, não paga salário. Aí aparece agora, vou ter que cobrir para ter o Maicon. Não iria fazer isso, não. Se tiver uma brecha para o Flamengo comprar, eu não acredito que o Corinthians pagaria, não. Tem outras prioridades para pagar. E aí, Pascoal, como é que fica? Bom, o Maicon não é o Maicon que o Tite revelou. O Maicon que o Tite revelou, ele foi para o Shakhtar e não voltou, né? Porque o Maicon, ele continua sendo um jogador que tem qualidade, a gente reconhece, mas ele no Corinthians, desde que ele voltou, ele nunca foi o Maicon que saiu. Nunca foi aquele segundo volante dinâmico, de chegada ofensiva, de ter aquela canhotinha potente para até ajudar na armação o time do Corinthians, de correr muito para o Renato Augusto, para fazer o Renato Augusto funcionar. Então, esse Maicon, ele não foi visto ainda. Acho que a torcida do Corinthians, em alguns momentos, pega no pé do Maicon, e acho que é desnecessário, porque ele está fazendo o que lhe cabe. Às vezes ele precisa de companhia melhor. Tem o Garra agora, de repente tem a possibilidade de ter mais gente na frente para dar um apoio para ele, não só ele se transformar. Porque o Maicon no Corinthians é aquele negócio de jogador feito em casa. Sabe como é que funciona no Corinthians? O cara que é da base, ele tem que marcar, correr, desarmar, armar o time e ainda fazer gol. Ele tem que ser múltiplo dentro de campo. Se ele não fizer pelo menos essas 5 coisas, a torcida do Corinthians não vai jogar, porque ele é feito no terrão. Entendeu? Sim. Alguns outros jogadores podem até jogar um pouquinho menos, que os caras não vão reclamar. Mas pro Maicon, que é da casa, aí eles vão cobrar essa intensidade, essa qualidade, o poder de definição e chegar na área para fazer o gol. Sim. Eu não acho que o Maicon esteja passando por um momento tão brilhante assim. É a minha opinião a respeito do Maicon. Respeito o Maicon como jogador, ele é bom jogador, mas ele não está passando por um momento brilhante.
Como é início de temporada, na temporada passada ele também não foi esse jogador brilhante que o Corinthians esperava. O Paulinho está se recuperando, não sei como é que vai ser a situação do Paulinho, porque o Paulinho já está na fase final de preparação, vai ter que sentar com o Corinthians para renovar o contrato, renova ou não renova, porque no período de lesão o jogador não pode ser dispensado, nem pode ter o contrato encerrado, só depois de recuperado. Se o Corinthians quer ou não continuar com ele, o Paulinho é da função dele, o Maicon substituiu o Paulinho, então é muita coisa para a gente observar. Mas, nesse instante, não acho que o Maicon seja esse jogador insubstituível no time do Corinthians. O Flamengo está perdendo o Thiago e iria repor perdendo com o não, né? Está tentando negociar o Thiago Maia já há algum tempo. E aí eu vi muita gente, até para ouvir o Zinho também, falando que o Flamengo não precisa desse jogador, que não precisa de mais um volante. E aí, Zinho, tem dois lados, né? Só para a gente ratificar aqui, o Flamengo nega que tenha feito uma proposta ao Shakhtar. Eu conversei hoje com algumas pessoas dentro do Flamengo. Mas é bom a gente lembrar que ali na frente tem uma Copa América e que o Flamengo vai perder o De La Cruz, vai perder o Eric, vai perder, não sei, o Gerson. O Gerson agora está Você viu o Thiago Maia? O Zinho pode responder. Vai perder o meio-campo. Então, assim, o Maicon, que não seja ele, mas um nome para essa posição, talvez não seja tão absurdo assim, não. Também não vejo, não. Eu prestei muita atenção na frase do Pascoal, né? Que o Maicon, que foi lá para o Shakhtar, não voltou. Mas o Corinthians do Maicon também não é mais o mesmo. Tem razão, então, Zinho. Assim, a gente fala muito do jogador, mas aquele Corinthians que o projetou e que ele brilhou e que ele foi campeão, que ele foi embora, quando ele volta, não é o mesmo Corinthians. Torcedor corintiano, não estou falando do clube, não, estou falando time, jogadores, treinador, formação de elenco, parte tática. Não é o mesmo Corinthians que o Maicon jogou e brilhou, né, com o Tite também. Então, assim, eu gosto muito do atleta, acho muito bom jogador. Se o Corinthians perde esse jogador, a coisa fica muito complicada. Não vejo no elenco hoje um cara que faça a função dele pelo lado esquerdo, o segundo homem de meio campo pelo lado esquerdo. Não vejo ele como primeiro volante. Eu vejo assim, se realmente tem esse interesse do Flamengo, pensando que o Gerson vai ficar de fora 2 meses, mais um período para se readaptar, para treinar, para trabalhar, para se condicionar, para ganhar ritmo. Então esses 2 meses pode ser um pouquinho mais. E pensando que no mínimo, esses 3 jogadores de meio campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta vão para as suas seleções, dos seus países, não vejo como um absurdo uma contra... Já que o Thiago Maia, o Flamengo não quer mais, que é o volante canhoto, que pode fazer esse lado esquerdo, o Flamengo não quer mais, quer liberar, né? Porque o Alan, para mim, é primeiro volante. O Vitor Hugo pode ser esse segundo volante também. Mas tem entrado até mais pelo lado direito. Então, assim, é bom jogador o Maicon. Ele ia dar muita opção pro Tite. O Flamengo, perdendo tantos jogadores que vai perder para a convocação, ele entraria e daria conta do recado, e muito bem. E com boas opções do lado dele, esse futebol dele que o Pascoal falou lá adiante, eu acredito que volta bem rápido. Né? Ele jogando com Everton Cebolinha, com Pedro, né? com o Luiz Araújo, com o próprio Gerson voltando. O Ayrton Lucas foi convocado agora, não sei se vai para a Copa América, mas o Vinha também vai. E aí, como é que vai ser, hein? Contratou o Vinha, vai para a seleção. E o Ayrton começou a ser convocado também. Vai ter que contratar outro lateral esquerdo, hein? Ou puxar alguém da base para suprir ali, né? Só para pegar um gancho. Diga. Não, pegar o gancho aí, ele falou de convocação, é exatamente só de Copa América, né? Porque hoje, inclusive, teve uma reunião da CBF com os clubes. Pela primeira vez, os capitães dos times participaram. E ficou definido que clube que tiver jogador convocado para a seleção nas eliminatórias... Ouvir a gente no programa, presidente. Pois é, quem tiver... exato. Tem 40, não pode jogar antes de 48 horas depois do jogo da seleção. Então, serão respeitados. Não vai ter aquela coisa de jogou na terça, voltou fretado, na quarta entra em campo. Não, isso aí foi decidido hoje e acho muito bom, pelo menos nas datas FIFA.
E mudou também, eram 7 estrangeiros, o Pascoal estava comentando, agora os clubes vão poder inscrever 9 estrangeiros. Não é à toa isso, né? Que a gente está vendo um monte de qualidade aí de... a gente está vendo quantos estrangeiros bons estão vindo para cá, cada vez aumenta o número deles, né? Já falamos hoje aí de alguns, né? O Inter acabou de receber um, né? Falávamos do Payet, etc. E vai ter o troféu Roberto Dinamite, que também é para o artilheiro, que é uma grande lembrança sobre esse cracaço que foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Enfim, só aproveitei que o Zinho falou isso. E aproveitando para falar de Michael, tem outra que entra na história. O Corinthians, de hoje para quinta-feira, tem que arrumar dinheiro para pagar o Rojas, que quer jogar com o Messi lá no Inter Miami. E aí tem que pagar 8 milhões para se livrar, porque se não fizer isso, aí entra a história da FIFA, aí vira 50 e tem que pagar à vista, entendeu? Então, não é com o Michael que o Corinthians vai gastar dinheiro agora. E aí, pensando no outro lado também, tem a questão das datas, né? Porque e aí as versões batem. O Augusto Melo não recebeu nada do Shakhtar e o Flamengo está negando que tenha feito qualquer proposta ao clube. Faz sentido que não seja para agora. Esse artista que lançou essa notícia, então? Esse artista. Então, é importante a gente esclarecer aqui as posições dos clubes, e eu conversei com pessoas de lado a lado hoje, parece que houve alguma jogada de empresários, porque é raro, mas acontece muito. Só que tem uma coisa que eu quero trazer para esse papo. Vou só dar as datas aqui e eu vou ouvir o próprio Maicon. Mas aqui, fecha agora no dia 7, como a gente havia dito. A janela só abre de novo em julho. Por isso que eu te falei. A Copa América começa 20 de junho. O Flamengo não ia ter interesse em comprar agora se não escrevesse até quinta-feira. É isso. Vai pegar o cara só em julho. Nem lá na frente daria para resolver. Só que tem um ponto que está me intrigando nisso tudo. E o Zinho perguntou, de onde é que vem isso aí? O Maicon deu uma entrevista recente à TV Bandeirantes, a Band, que cedeu para a gente essa entrevista. Vou pegar aqui o nome do repórter. O Pedro Ramiro conversou com o Maicon e perguntou sobre sair ou não do Corinthians. Dá uma olhada na resposta. Se o Corinthians conseguisse em algum momento comprar, a gente ia sentar e fazer o melhor negócio possível para o Corinthians, para o Maicon, para o Shakhtar. Mas eu não consigo ter só essa situação de eu quero ficar no Corinthians porque eu sei da situação do clube, entendeu? Eu tenho que pensar também como o presidente deve pensar, como eles fizeram os esforços para me permanecer por empréstimo, só que eu sou do Shakhtar. Se vem uma proposta para o Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir, eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre, entendeu? Então, assim, se o Corinthians conseguir comprar, ótimo, mas eu sei a situação do Corinthians, eu não posso pressionar o Corinthians dessa forma. No entanto, que eu fiz esforço para poder estar aqui nesse ano, né? Eu tive que renovar um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer, então acho que já mostra um motivo que eu gostaria de ficar, porque se não fosse assim eu não iria ficar no Corinthians, né? E eu fiz dessa forma, mesmo tendo guerra, mesmo não querendo voltar para a Ucrânia, fiz o esforço de fazer mais um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer. Só que se vem um clube querendo comprar, eu não sei qual força eu teria perante o Shakhtar, é isso, entendeu? Como eu falei, o Shakhtar é o detentor, eu tenho que respeitar também o clube que eu assinei o meu contrato há 4, 5 anos atrás, e vamos tentar fazer o melhor negócio possível para todos, né? Se o Corinthians puder cumprir a proposta, ótimo, vamos ver se é possível, se não, eu não sei até onde eu posso brigar com o Shakhtar perante isso, entende? Ozinho, só para te ouvir, essa entrevista foi dada antes de todo esse imbróglio aí entre Flamengo ou não Flamengo, mas ele não descarta, né? Assim, eu não o vejo em momento nenhum falar, não, eu gostaria de ficar e caso isso aconteça, haveria uma conversa no sentido de resolver. Ele se coloca meio que alheio à negociação. Não, ele foi muito consciente, assim. Ele fez o esforço dele, renovou lá, né? A verdade que eu entendi é que ele não queria voltar para o Shakhtar, ele não quer jogar no Shakhtar, ele está doido para o Shakhtar vender ele. Se for para o Corinthians, melhor ainda, porque ele já está ali, já é da casa. Eu entendi dessa forma. Se o Corinthians tiver condições, eu entendo a situação do clube, compreendo, não vou forçar. Foi muito consciente. Se conseguir, ótimo. Agora, se não conseguir, eu não vou brigar com o Shakhtar. Aí o clube que comprar, e aí abre essa brecha para toda essa discussão que está dando. Eu entendi como o Zinho entendeu. Ele foi até muito polido para escolher as palavras, né?
para não criar nenhum tipo de atrito e não ficar desgastado com a torcida do Corinthians, né? Ele escolheu bem as palavras e disse até que se esforçou para poder continuar no Corinthians, né? E isso é um mérito, é muito importante que ele tenha feito isso. Mas se tiver, como ele disse, uma proposta e o Corinthians não tiver como cobrir, o Shakhtar é que é o detentor do passe dele, né? Do vínculo dele. Então, o Shakhtar faria a negociação. Se vai ter o Flamengo, se não vai ter o Flamengo, se vai ser agora, se vai ser no meio do ano, quando é que vai ser, a gente não sabe. Mas é uma situação que o Corinthians tem tanta coisa para resolver, gente. O Corinthians tem tanto problema, tem tanta coisa para pagar. O presidente do Corinthians disse no último final de semana que ele tem todo dia pelo menos 10 problemas. Dos 10 ele consegue resolver 2. Outros 8 ele vai deixando para trás. Gente, é muita coisa. Só de dívida com o jogador que já saiu e com o jogador que está, são 100 milhões. Dívida com o jogador que saiu, que não recebeu o salário, e de jogador que está no elenco são 100 milhões. Inclusive com o Maicon, né? Inclusive com o Maicon. Porque ele fala várias vezes, eu entendo como está a situação do clube, que ele sabe, se ele não está recebendo, ele sabe que está difícil o clube ir lá e cobrir. Achei que ele não falou nada de Flamengo, ele falou de uma forma geral. Antes de aparecer Flamengo, foi de uma forma geral, ó. E agora, assim, não sei até que ponto foi tão esforço não querer voltar para a Ucrânia também, né, gente? Com a situação que está lá, pelo amor de Deus, né? Era melhor ficar por aqui mesmo, hein, Maicon? Pô, pelo amor de Deus. Mas, enfim. E agora ele só poderia ficar... treina e não joga lá, o Shakhtar treina e joga fora. Tá, mas é melhor não passar por lá nessa hora, né, Pascoal? Fica por aqui que tá bom. O que ele fala é que aí ele teve que renovar mais um ano de empréstimo, etc. Mas ele está percebendo com a situação crítica financeira do Corinthians que uma hora vai acontecer isso, seja o Flamengo ou seja outro. Vai acabar e aí vocês vão bancar, porque o time lá vai querer receber, com guerra ou sem guerra, o time quer, né? Não vai perder um jogador que nem ele. E aí, se o Corinthians achar que é prioridade, o que hoje não é, porque tem outras coisas para pagar, até, repito, para não ir, inclusive para a FIFA, aí tem que pagar mais dinheiro ainda e sofrer várias sanções, aí, lá para o meio do ano, quem sabe, né? Dependendo do que ele está jogando, da importância dele para o time, pode passar a ser prioridade comprá-lo. Mas, por enquanto, acho que ele fica aí emprestado e falou de uma forma geral. Mas isso é muito provável que aconteça num futuro breve. Por isso, não tem para pagar e alguém chega lá com a idade que ele tem. Eu achei que ele era mais velho. 26, é que ele começou muito novinho no Corinthians. Né? Alguém chega lá e leva, né? Ou lá de fora, ou clube lá de fora ou daqui. Talvez por não estar recebendo, aí a gente entra, né, sem querer ser leviano na história, achando que alguém lançou isso aí, pode ser que é empresário daqui, empresário dali, para ver, como é que vai? Vamos pagar o menino aí, como é que faz e tal. Mas enquanto a gente não tiver uma certeza sobre isso, vamos evitar falar. Mas que foi muito estranho aparecer isso, foi, né, de uma hora para outra assim. E acho outra coisa, você falou com o Flamengo, então, eu acho assim... A diretoria do Flamengo já teve agora. Até um amigo meu, ele fala que verdade no futebol não dura 24 horas. O Oswaldo Pascoal, você conhece? É, lógico, amanhã já muda. Conhece. Mas acho que eles iriam ao Corinthians hoje avisar. Me disseram isso. Eu sei, mas eu acho que eles avisariam o Corinthians. Cara, nós estamos a fim de buscar o Maicon lá, entendeu? Vamos lá pagar e tal. Acabaram de ficar 2 meses aí se namorando por causa da história do lateral, do Mateuzinho e tal. Ir lá no Shakhtar sem avisar o Corinthians, e eu tomei o cuidado de fazer até essa pergunta, Mauro. Eu acho que não. Se o Corinthians, não recebeu a proposta do Shakhtar, mas tinha havido alguma informação de clube a clube ou do jogador para o clube, e eles falaram que também não, que não chegou nada para o Corinthians, com a janela fechando no dia 7 de março. O Braz, que é quem encaminha isso, não é o Landim, teria ligado aqui pro diretor, Rubão, eu acho que eu vou pegar o Maicon aí, tudo bem e tal. O cara fala, tudo bem, ou não falaria, mas... ir lá direto para... acho que não é o caso nessa relação Flamengo e Corinthians, mas enfim... Maicon está treinando, diga-se de passagem para o torcedor corintiano, ele treina hoje normalmente, né? Sim, continua tudo normal e entra justamente nisso, de treino, de bolazinho, porque assim, eu não sei se uma notícia dessa chega a desestabilizar, mexer de alguma maneira com o jogador, acho até que não, porque é uma coisa muito alheia ao dia a dia, e o Maicon tem aumentado o rendimento dele com o Antônio Oliveira, né? Então, acho que o que ele está precisando agora é de um pouco de paz para fazer esse trabalho que o Mauro cita, ir lá treinar e ajudar o Corinthians na temporada. Sem dúvida, mesmo porque quando ele dá essa entrevista aí, já tem um tempinho, ele já jogou, né? Sim. Acredito eu que ele já jogou depois dessa entrevista. Então, assim, é um atleta que está consciente da situação do clube e da sua situação também.
Que ele também tem que ver o lado dele profissional, né? Uma coisa ele não quer voltar para a Ucrânia e tá certo. Então, assim, se há uma possibilidade, é só da maneira que é conduzido isso. Eu tô com o Mauro, sabe? Faltando pouco tempo para fechar a janela e agora que aparece isso, aí tô vindo aqui com a entrevista do Landim no Maracanã lá, quando estavam perguntando pro Gabigol, ele, o Gabigol vai ficar, e outra coisa, hein? A janela não vai fechar não, fiquem atentos à janela, fiquem atentos à janela. Parecendo que ia contratar mais jogadores, até o torcedor do Flamengo, fica atento. Então a gente começa a também especular, né? Mas assim, o importante é o Maicon fazer a parte dele como atleta profissional que é, né? Honrar ali, mesmo que o Corinthians está com dificuldade financeira, está com salário atrasado, ele está fazendo a parte dele. Isso o torcedor corintiano tem que reconhecer, muitas vezes cobra, e ele foi um dos jogadores que foi muito cobrado, né, muito exigido pelo torcedor, e o cara tá ali com salário atrasado, com dificuldade, com problema, seguindo, cumprindo aquilo que ele tem que fazer no clube, honrando com o que ele tem que fazer no clube, e esperando o desfecho, né? Se o Corinthians compra, não compra, o Shakhtar também tá doido para vender. Imagina, com tudo que está acontecendo na Ucrânia. Só como última informação, Pascoal, o nosso Raul Moura, o nosso repórter, produtor aqui da ESPN também, ele diz que o zagueiro Kaká desembarca em São Paulo nas próximas horas, nas últimas horas dessa terça-feira. Ele está a detalhes de ser anunciado pelo... Então tá aí, são as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer no caso do Maicon, se é uma proposta ou não, uma reviravolta, vamos ver o que vai acontecer. Mas até o momento que nós temos a informação é de que foi feita a proposta sim, né? Inclusive, foram notificadas várias informações durante o dia e vários jornalistas confirmaram. Agora a gente tem que esperar para ver o que pode acontecer, se é uma estratégia do Flamengo, né? Para poder ter o jogador. Tivemos aí a chegada do Léo Ortiz. É muito importante a gente entender que o Léo Ortiz deve fazer parte, né? Do elenco do Flamengo. Agora vamos ver se chega para ser titular. Inclusive, eu queria a sua opinião, né? E uma informação importante referente, voltando ao assunto do Maicon, é que fala o seguinte, é que essa notificação para o Corinthians só vai acontecer se o Flamengo e o Shakhtar chegarem a um acordo, o que não aconteceu até o momento. É uma informação que nós temos aqui. Então vamos ver o que pode acontecer. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.